ajude alguém a usufruir do que Deus tem para a gente nesse tempo. Queria compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, terça da resposta, né? Nome forte, né? E eu quero falar com você sobre respostas, quero falar com você sobre essa palavra tão preciosa, né? Você busca as respostas, você tem resposta, você gosta de resposta. Como é que é esse negócio na sua vida? Como é que você lida? O que você veio fazer aqui hoje? Né? Você saiu da sua casa, você se preparou, você está dispondo de um tempo, você que está online também, talvez na sua casa, no seu trabalho, você está dispondo de uma atenção, e a pergunta é: qual é a sua vontade? O que você veio buscar? O que você veio fazer? O que você vai fazer nesse tempo? Essa é a pergunta, apesar do tema ser respostas. Quero falar com você sobre um realinhamento. Deus tem falado muito sobre isso conosco. Nós tivemos um culto domingo à noite, né? Tão forte, tão poderoso. Hoje eu precisei rever o culto. Sentei, fui ver o que Deus tinha falado, quais eram as palavras exatas que Deus liberou sobre esta igreja, e eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei: Jesus, tantas coisas poderosas Deus falou, tantas coisas fortes Deus falou, mas é sobre isso, é sobre esse tempo, sobre essa simplificação, ou esse simplorismo do Evangelho, daquilo que Jesus instituiu e pregou nessa terra. A gente precisa avaliar e pensar sobre tudo isso. Um culto que chama Terça da Resposta, ele, teoricamente, as pessoas estão buscando uma resposta. Mas o que é o culto? O que é cultuar a Deus? O que é o culto ao Senhor? O culto é eu declarar, eu reconhecer quem é Deus. Isso é culto ao Senhor, amém? É o meu tempo de adoração, é o meu tempo de louvor, é o meu tempo de devoção ao Senhor, e pela bondade, pela liberalidade do Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente, Ele até fala conosco, e nós saímos daqui até com algumas respostas. Mas o culto é do Senhor. Se Ele não der resposta nenhuma, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. E às vezes a gente vem buscar algo em Deus nesses momentos que são tão pequenos diante de Deus, é tão pouco diante de Deus, e o que Deus tem falado comigo é: o meu povo não tem entendido, você falando comigo, né, como pastor, igual lá nas cartas da igreja para a Ásia, né, onde fala ao anjo da igreja, né, ao pastor da igreja: você não tem entendido o que eu quero derramar sobre a igreja não tem entendido o que eu quero derramar sobre a igreja, porque a resposta mais importante que nós precisamos ter, nós já temos. A resposta para todos os problemas, a resposta para todas as situações, a resposta para todas as perguntas, para todos os questionamentos, nós já temos. Qual que é a resposta? Jesus. Nós já temos. Nós já temos Jesus em nós. Nós já temos devemos ter uma vida com Ele, uma intimidade com Ele. E aí nós começamos agora a inverter as posições, e agora nós buscamos nele respostas. Mas deixa eu te falar um negócio. Olha para o Novo Testamento, olha para as conversas de Jesus. A mulher do fluxo de sangue sai da sua casa, vai até ele, toca na veste dele, e o que ele faz?
quem me tocou? Ele faz uma pergunta. Ele vai ao tanque de Betesda, e ele pergunta para o aleijado: o que queres? Ele encontra com a mulher samaritana, e ele fala: cadê o teu marido? Perguntas. O cego, o aleijado, perguntas. E o que ele espera de uma pergunta? O que nós esperamos quando alguém nos pergunta alguma coisa? Resposta. Então do que nós estamos falando nesse tempo? De uma resposta de Deus para nós, ou de uma resposta nossa para com Deus? Nós deveríamos estar fazendo perguntas para Deus nesse momento, ou deveríamos estar dizendo respostas para Ele? Respondendo aquilo que Ele tem demandado de nós. Deveria ser: por que isso está acontecendo? Ou para que isso está acontecendo? Ou por que isso aconteceu comigo? Ou nós deveríamos estar dizendo para o Senhor: Senhor, mediante a esse acontecimento, eu vou responder dessa forma. Mediante a isso aqui, eu vou ter essa postura como resposta. Sabe, Deus, a minha semana está terrível. Sabe, Deus, as notícias não são boas, mas hoje, terça-feira, eu vou sair de casa e eu vou à igreja responder ao meu problema com um grande culto ao Senhor. O que nós estamos fazendo? Qual que é de fato a nossa posição nessa relação, nesse momento? Estou com um texto na minha mente, e Deus tem trabalhado comigo, tem trabalhado nesse texto, e é um texto muito conhecido, é quase um texto áureo do cristão, né? Quase um texto áureo gospel, mas eu queria trabalhar um pouco com você hoje sobre isso. Abra sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 13. Deuteronômio capítulo 28, verso 13, diz assim: o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordeno para os guardar e cumprir. O Senhor não te colocará por cauda, o Senhor te colocará por cabeça. No original, na Bíblia judaica, esse texto é mais ou menos assim: o Senhor não te verá, o Senhor não te vê por cauda, Ele já te vê por cabeça. E aí ele coloca uma condição: se, e aí eu quero parafrasear isso aqui: se você responder, se eu responder com obediência aquilo que já está estabelecido. O que o Senhor tem que estabelecer sobre as nossas vidas, querido, já está estabelecido. Você crê assim ou não? Já está estabelecido. O Senhor é eterno. A palavra de Deus fala que a sua eternidade dura para sempre. De eternidade a eternidade. Como é que é esse negócio? É para sempre mesmo. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele vive sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Então quem que tem que dar a resposta para quem? Quem que responde a quem? Ah, mas o Senhor responde às nossas orações. Responde, se nós respondermos a Ele em relacionamento correto, com palavras corretas. Esse texto fala de um tempo onde o povo de Israel, ele tá sendo preparado, trabalhado para aquilo que Deus tinha. Mas por que ele está sendo trabalhado? Por que isso está acontecendo? Porque houve uma resposta. O povo estava no Egito, responderam errado, fizeram uma resposta errada a Deus, deixaram a idolatria entrar, deixaram o pecado entrar, responderam erradamente ao Senhor, e aí se tornaram escravos. E agora eles falaram assim: olha, eu vou libertar vocês, eu vou fazer com que Faraó libere vocês,
E aí vocês vão fazer o seguinte, lá na última praga, vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão matar um animal, vocês vão assar esse animal. Como é que está lá? Você lembra ou não? Vocês vão comê-lo deitado na cama? Como é que é? Em pé. Em pé. Com as sandálias nos pés, com o cajado na mão. É isso não? Preparado para sair. Quem que saiu do Egito? Quem respondeu da forma correta. A palavra tinha sido liberada. Como é que vai ser, Deus? Eu já falei. Mas como é? Eu já falei, eu já respondi essa pergunta. Agora eu estou aguardando que você responda a mim. A palavra de Deus fala que Jesus está à destra do Pai, assentado, esperando, aguardando, até que tudo seja colocado debaixo dos seus pés. Ou seja, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele já veio, Ele já se fez homem, Ele já abriu mão da sua glória, Ele já morreu por nós, já sofreu por nós, já carregou os nossos pecados, já ressuscitou o terceiro dia, já instruiu a terra sobre a segunda vinda dEle, já mandou o Consolador, está à destra do Pai agora, aguardando o quê? A nossa resposta. O que nós vamos responder para Ele? Somos nós que respondemos, querido. Como que eu vou saber a resposta certa, bispo? Aí tem os cultos, aí tem a palavra, para nós aprendermos a responder da forma correta. Aí tem a Bíblia, aí eu vou estudar, aí eu vou saber, como que eu respondo a isso aqui? Como que o fulano de tal da Bíblia respondeu? Como que a Bíblia me ensina esse negócio? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque é muito fácil, desculpa, a gente se embrenhar das promessas de Deus. Esse texto é maravilhoso, esse texto do capítulo 28 é lindo, eu vou ler com você, é fantástico, são promessas tremendas, mas todas elas têm uma pergunta, têm uma condição, têm um se, que depende da minha resposta. Eu estou te dando exemplos, porque isso precisa entranhar dentro de nós. Nós precisamos deixar de ser crentes imediatistas. Nós precisamos deixar de ser cristãos que vão ao balcão do céu, sabe? De vez em quando eu tenho essa visão, tenho essa imaginação na minha mente, um grande balcão branco, reluzente, e a gente lá no balcão esperando ser atendido. O que você quer? Eu quero isso, isso, isso. E aí eu saio com a minha comprinha e vou embora. Não, querido. Jesus veio para nós nos relacionarmos com o Pai, para nós termos intimidade com o Pai, e aí Ele mandou o Espírito Santo, e aí a palavra lá de Atos 1 e Atos 2 diz assim, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Então qual que é a questão? Vai vir o Espírito Santo, ele vai vir, acabou. Agora, quem vai receber o Espírito Santo? Quem responder adequadamente, quem estiver em Jerusalém. E quem não tiver? Quem não tiver, não vai receber. Mas aí o Espírito Santo de Deus não vai vir? Não, ele vai vir, porque a resposta de Deus, ela é fiel. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora é você que vai usufruir, sou eu que vou usufruir? Você está falando só de coisas boas, verdade. Vamos para as coisas ruins então. Como é que eu respondo a uma notícia de uma doença? Como é que eu respondo a um prognóstico de uma doença difícil, terrível? O que a Bíblia diz? Eu tenho algumas experiências, eu conheço algumas experiências muito fortes. Eu conheço a experiência de uma senhora, e uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, e de repente ela é acometida por um câncer. E ela começa a orar e pedir a Deus, Deus só pode me curar, me cura então, Senhor. A tua palavra diz, ela estava respondendo da forma certa, mas Deus não curou. E ela foi parar no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, na capital. O Hospital do Câncer é um hospital muito grande, que você vê de tudo que você imaginar, lá tem. É um negócio muito forte. E essa mulher agora começa a frequentar o Hospital do Câncer, porque ela tinha que ver o tratamento dela, a quimioterapia dela, os exames dela, então ela começa agora a frequentar aquele ambiente. E cada vez que ela entrava naquele ambiente, ela dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
esse lugar não é para mim, eu sou filha de Deus, Jesus levou na cruz as minhas enfermidades, isso aqui não é para mim. Mas um dia, ela entendeu que a resposta para aquele momento não era essa, e ela disse para Deus: Deus, eu não acho que aqui seja o meu lugar, mas já que o Senhor me deixou estar aqui, eu vou falar de Ti nesse lugar. E ela com câncer começa a evangelizar, e ela evangelizava, a consulta era 2 horas, ela chegava ao meio-dia, a consulta era meio-dia, ela chegava às 7 da manhã, e ela começou a evangelizar, 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 evangelizar. O tratamento percorria, ela fazendo os exames, se tratando, daqui a pouco o médico chama ela e fala: você está curada, de uma forma extraordinária, não sei o que aconteceu, mas o câncer regrediu, a gente nem tinha essa expectativa tão rápida, mas aconteceu, você está de alta, você está liberada. Ela saiu glorificando a Deus, e ela foi para a casa dela, numa outra cidade, e um dia ela está na cidade dela, e ela está andando na rua, no centro da cidade, e ela percebe que tem um homem seguindo ela, e ela olha para o lado, aquele homem está chegando muito próximo dela, ela fica com medo, ela entra numa loja, e aquele homem fica por lá de fora, e ela pensa: então não é comigo, é só impressão, e ela sai, o homem vai atrás dela de novo, e ela entra numa outra loja, e aí quando ela vai sair, o homem fala com ela, fala: por favor, deixa eu falar com você. E ela, preocupada, diz: o que o senhor quer? Ele falou: você não lembra de mim, mas eu sou um dos pacientes do Hospital do Câncer, que você falou de Jesus. E um dia que você me falou de Jesus, aquilo me encheu de forma tão grande, que eu saí dali, eu fui para uma igreja, eu aceitei Jesus, e esse Jesus me curou. E eu perguntei para esse Jesus onde você morava, e ele só me deu a cidade que você morava, e eu estou aqui há dias, esperando que ele me mostre você, para dizer para você, que o que você fez não foi vão no Senhor. Respostas corretas, querido, respostas adequadas. Ah, bispo, mas é muito difícil, no meio da dor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nós precisamos deixar de ser crentes que não querem sentir dor. Nós precisamos deixar de ser crentes que não querem sofrer. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém sofreu. Ah, Jesus sofreu. Não, querido, Paulo também sofreu, Tiago também, André também, Pedro também, João também. Vários sofreram, vários de forma contemporânea sofreram por nós, para que houvesse uma reforma, para que a gente estivesse hoje falando de Jesus dessa forma. Muitos morreram, mas nós estamos vivendo uma geração cristã, que nós viemos para a igreja como se eu não precisasse mais sofrer. Eu não quero nem ter dor de cabeça para fazer célula, eu não quero nem gastar gasolina, eu não quero, não, de jeito nenhum. Nós não queremos sofrer nem pelos nossos filhos. Esses dias eu ouvi um pai dizer para mim, que ele não ia levar o filho na célula Kids, não, porque a gasolina estava muito cara. E eu olhei e falei: Jesus amado, você vai trabalhar como? Não, eu vou de carro. Por que você não vai a pé, no dia da célula, e pega a gasolina do dia da célula e leva seu filho na célula? Nós não queremos ter desgastes, querido, mas nós queremos respostas. Ah, Senhor, me responda. Ah, Senhor, me responda. Ah, Senhor, me responda. Deixa eu te falar, querido, essa promessa é a seguinte: Deus não te vê por cauda, Ele não te vê para ficar na cauda, Ele não te fez para você ficar por baixo, mas estar por baixo ou estar por cima, depende da sua resposta, depende da minha resposta, porque Ele já fez o que tinha que fazer. É isso que a gente tem que entender, e eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil pregar isso para você hoje. Eu escrevi, reescrevi e rabisquei, porque não é fácil. É mais fácil falar assim: o Senhor vai te abençoar em tudo, e vai mesmo. Mas é por isso que nós temos um bando, um punhado de crente frustrado. É por isso que nós temos um punhado de gente que vai à igreja todo domingo só com medo de ir para o inferno. Porque se eu não for cristão, eu vou para o inferno, então eu vou ser cristão. Não, querido, você vai ser cristão porque você ama Jesus, porque você entendeu Jesus, porque você está respondendo a Jesus, o chamado de Jesus, e porque você faz isso, você ainda vai morar no céu.
É diferente, a postura é diferente. O que nós precisamos entender como cristianismo, não é um cristianismo do me dá, é um cristianismo do eu dou, eu respondo, eu faço. Ah, bispo, por que você é pastor? Porque eu estou respondendo a um chamado, eu estou respondendo a um comissionamento. E ele falou comigo uma vez, uma só, nunca mais. Ele disse para mim: olha, eu estou te separando, e ponto, e acabou. Depois tiveram outros empenhos de Deus sobre a minha vida, mas o chamado pastoral foi uma vez só, e eu nem tinha maturidade para ouvir, eu tinha 14 anos, mas sabe por que ele fala com a gente com 14 anos, querido? Porque na Bíblia não existe adolescente, na Bíblia existe criança e homem, amém? Não existe adolescente na Bíblia. Não existe alguém que, estou numa fase de transição. No judaísmo não tem. 13 anos é homem. E ponto. E acabou. E aguenta aí, e ouve aí, e responde certo aí. Eu quero ser um sacerdote. Então você vai ser arguído pelos sacerdotes. Você vai ser perguntado pelos sacerdotes. Responda certo. Mas não, nós criamos uma igreja de muitas perguntas, de muitos questionamentos. Mas Deus está mandando dizer para você nessa noite: eu quero saber qual que é a tua resposta. Hoje é dia de resposta. Qual é a tua? Qual que é a minha? Qual que é a resposta desta igreja para esse tempo? Qual que é a resposta do presbitério dessa igreja para esse tempo? O que nós estamos fazendo como presbitério? O que nós estamos fazendo como igreja, como liderança? Qual que é a resposta da diaconia dessa igreja para esse tempo? Do louvor dessa igreja para esse tempo? Da comunicação da igreja para esse tempo? Qual que é a resposta? O mundo está um caos, ok, eu estou com vocês. No mundo tereis aflições. O que ele fala? Tem de bom? Ânimo. Não tem nada mentido, não tem nenhuma novidade. Bispo, as coisas estão difíceis demais. Ok, qual que é a novidade? Bispo, as coisas... Qual que é a novidade, gente? Você está espantado por quê? A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Bispo, as pessoas não querem Jesus. Qual a novidade? A palavra de Deus fala que os pais querem contra os filhos contra os pais. Qual que é a novidade, gente? Sabe para quem que é novo isso? Para quem não lê a Bíblia. Para quem não se relaciona com Cristo, para quem não se relaciona com o Espírito Santo, aí é novidade, aí se espanta. Agora estão querendo controlar a gente. Qual que é a novidade? É bíblico, vai ter controle mesmo. Você está preparado para o controle? Qual que é a resposta que você vai dar para isso? Deus, o que está acontecendo? Deus, fala para a gente. Deus, fala para a gente o que está acontecendo. Não, querido, ele já falou. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Quando Davi assume o trono, ele chama homens que sabiam discernir o tempo. Percebe? Sabiam discernir, não buscar a revelação do tempo. O que é ter discernimento do tempo? É olhar e falar assim: opa, se isso está acontecendo aqui, é porque o próximo passo é esse aqui. Conhece gente da roça que planta? Que olha para o céu no final da tarde e fala assim: esse céu está muito vermelho hoje, hein? Estou achando que vai esfriar. Estou achando que vai ter uma geada aí. Isso é discernir tempo. É revelação? E esfriou, o cara teve uma revelação. Não, ele só discerniu o tempo. Os crentes precisam aprender a discernir tempo, a responder corretamente a isso. Para entender o que Moisés está falando com o povo. Olha, tem promessa, agora se vocês não responderem adequadamente, vocês vão perder. Olha o que fala aqui, ó. Se você, capítulo 28, versículo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra.
Se vocês ouvirem, aí ele continua, versículo 2: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e alcançarão todas as bênçãos. Aí ele começa: benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Aí ele começa dizendo: bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditos serão as crias das tuas vacas e ovelhas, bendito será o cesto de cereais, bendito serás a amassadeira de pão, bendito serão vocês ao entrar, benditos serão ao sair. Olha o 7: o Senhor fará com que os seus inimigos se levantem contra vocês, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Oh, aleluia! Mas qual que é a resposta que você tem que ter para que isso aconteça? Se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente guardares os meus mandamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta: a gente está fazendo isso? A gente está ouvindo a voz do Senhor? Ou nós estamos ouvindo qualquer tipo de voz que fala? Qualquer tipo de papagaio falante, a gente está acreditando? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque se você não estiver ouvindo a voz correta, você está respondendo errado. Eu estou respondendo errado. Se eu não estiver ouvindo a voz correta, querido, eu não consigo nem começar um relacionamento correto com Deus. Então a primeira pergunta é: quem você está ouvindo? Você está ouvindo as notícias do dia? Você está ouvindo o que o mundo está falando? Eu ouvi um testemunho ontem tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, querido, de um homem que saiu de Angola, no meio da guerra, e vem parar no Brasil, e ele começa a trabalhar e estudar e tentar a vida dele, mas ele tinha uma característica, isso me despertou muito. Eu já estava pensando sobre esse texto, eu estava ouvindo de Deus, e aí isso foi alimentando a minha alma, ele falando como que Deus falava com ele as coisas, como é que ele ouvia de Deus. Esse homem vai parar, um homem que não tinha perspectiva de nada na vida, esse homem vai parar na 4ª melhor universidade americana, para fazer doutorado, sem nunca ter sentado numa sala para estudar inglês. Depois de tudo pronto, depois de todo o processo aprovado, a pessoa lá da universidade manda um e-mail para ele e fala: só falta o seu certificado TOEFL, que é o certificado de inglês adequado para quem quer cursar uma faculdade fora. Ele falou: eu não sei nem o que é isso. A mulher fala para ele assim: então vamos fazer uma prova online. E ele vai fazer uma prova de inglês online, e ele passa na prova. Ele passa na prova. Só que ele não sabia qual era a universidade. Ele sabia tanto o que ele estava fazendo, que ele não sabia nem o que significava aquela faculdade. E aí depois que ele chega na universidade já, ele encontra um brasileiro, ele morava no Brasil nessa época, e ele encontra um brasileiro e pergunta assim: vem cá, como é que é a universidade aqui? É legal? É boa? É tranquila? Ele fala: rapaz, você não está entendendo, você está na 4ª melhor universidade do mundo. E aí um dia ele passa em um determinado lugar, no campus dessa universidade, ele vê um prédio, e ele fala assim: que prédio é esse? Para esse amigo. E esse amigo fala assim: isso aí é onde saem as lideranças mundiais. Nesse prédio se assenta os 12 melhores alunos da universidade, para serem mentoreados pelos homens mais importantes do mundo. Ele falou: eu vou ficar lá. Falei: não vai, filho, você não vai. Por favor. E ele começa a responder aquilo. Primeira prova reprovado, segunda prova reprovado, terceira prova reprovado, 4ª prova ele passa. E ele se assenta e é mentoreado pelos maiores homens do mundo. John Biden, presidente dos Estados Unidos, mentoreou ele nessa época. Crente, respondendo
aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Você está pensando, ele deve ser um pastor, né? Não, ele é um arquiteto. Ele é um arquiteto. Sabe o que ele estuda na arquitetura? Ele estuda como melhorar a vida dos países subdesenvolvidos. Você acha que Deus se importa com isso? Você acha que Deus se alegra com isso? Você acha que é uma resposta para um chamado de Deus? Hoje ele é integrante da banca do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e ele faz pós-doutorado no ITA. Sabe por quê, querido? Porque respondeu ao chamado de Deus. 3 tentativas de suicídio, nascido no meio de uma guerra, perdeu a mãe aos 9 anos de idade, na sarjeta de uma estrada, buscando comida para ele. Ficou doente, não tinha hospital, guerra, ficou lá na sarjeta da estrada até morrer. Está melhor do que eu, não está? Está melhor do que você? A sua vida é melhor do que essa? A minha é. Mas as minhas respostas são piores do que a dele. E é isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso ver. Eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida, querido. O que Deus tem sobre você, Ele já tem. Deus não muda. Deus não vai mudar os planos dele. Ah, mas na Bíblia diz, ele mudou. Ok, mas mudou por uma circunstância específica. Deus, ele trabalha com perguntas e respostas. As respostas sou eu que dou. E aí eu estava orando por isso, pedindo a Deus que falasse comigo, que ministrasse no meu coração, porque primeiro Deus fala com a gente. E aí o Espírito Santo de Deus gerou a seguinte frase no meu coração: o Evangelho é simples, mas não é simplista e nem simplório. É simples porque é Jesus na cruz, derramando graça sobre as nossas vidas. Amém ou não amém? Pronto. Graça é favor e merecido. Nós não merecíamos, mas Ele morreu por nós e Ele nos trouxe salvação através da graça. Joia. Mas deixa eu te falar, a simplicidade do Evangelho termina aí. Acabou. O resto é comigo. Ah, porque eu não posso sofrer na mão do diabo. Você pode? Porque na mão de Satanás todos vão sofrer. Qual que é o preço que eu tenho que pagar? Depende. Qual que é o teu chamado? Ah, eu quero receber, eu quero ser bem-sucedido, Tá, qual que é o preço para alguém que quer ser bem-sucedido? O preguiçoso vai ser bem-sucedido? O não estudioso vai ser bem-sucedido? O não fiel vai ser bem-sucedido? Tem mais ou menos não, querido. É sério. Se não fizer o que tiver que fazer, não vai ser. É bíblico. Se tem uma coisa que Deus é justo. Nós não precisamos viver a justiça de Deus, mas Ele vive a justiça dele. E a minha resposta, aquilo que está estabelecido, vai determinar onde eu vou chegar. Nós precisamos que, em nome de Jesus, deixar de ter um evangelho na nossa vida de tomar lá da cá. A gente precisa parar com isso, de troca, de balcão de entrega, sabe? A gente entrou para dentro da igreja com esse negócio de que, não, eu vou orar muito e Deus vai me responder. E se Ele não responder? E se Ele não responder? O que você faz? Se eu orar muito, Deus vai me curar. E se Ele não curar? Você já estava vendo uma pessoa contando que algumas tentativas, algumas gravidez, né? Algumas gestações interrompidas abruptamente. E aí começaram a perguntar para Deus: Deus, por quê, Deus? O que está acontecendo? Perdeu um filho, perdeu outro, perdeu outro. O que é, Deus?
E aí foram fazer uma investigação genética. Só que ele já tem um filho. E aí descobriram na investigação genética que nem aquele filho era para eles ter. E aí toda tristeza se transformou em alegria. Porque eles não tinham entendido ainda que aquele filho já era um milagre. Olha só. E agora a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse alguém obrigado a nos conceder alguma coisa, porque se Ele nos der, aí nós vamos louvá-lo, aí nós vamos cultuá-lo. Não, querido, não funciona assim. Não funciona assim. Muitas vezes, como eu faço com o meu filho, com Pedro, Deus também faz comigo. Não vou deixar. Não vou te dar. Por quê, bispo? Porque não está preparado para receber? Porque não tem maturidade para receber? Ou simplesmente porque precisa de limites na vida? Você acha que Deus coloca limites na nossa vida, querido? Você acha? Coloca. Quantas vezes? Terça-feira passada era para eu estar aqui pregando. Sulamita que pregou terça, né? Foi você? Foi, né? Uma bênção. Mas no meu coração eu ia estar aqui pregando. Deus falou comigo de tarde: não vai. Não vai. E aí eu fui entender depois por que ele falou que não vai. Um dos meus discípulos teve Covid, agora, tempos atrás, e disse para mim assim: eu entendi que era Deus me parando. Limites. Pastora Carla, quando a gente nem namorava ainda, ela estava terminando a faculdade dela, logo depois a gente começa a namorar, mas nesse tempo a gente não estava namorando ainda. Uma vida louca, cheia de tarefas, cheia de um monte de coisa, estádio, faculdade, igreja, liderança. Catapora. Catapora? Catapora. Não pode na faculdade, não pode na igreja, não pode no estádio, pode ficar em casa. As maiores experiências que ela teve com Deus. Deus fala: estou te parando. Se Deus te parar hoje, você vai continuar glorificando Ele, querido, ou não? Não, Deus não faz isso. Pergunta para Ele se Ele faz. E Ele espera que você responda da forma correta. Ele espera que eu responda da forma correta. Para de buscar respostas em Deus. Bispo, você vai falar isso? Pô, responde a Ele da forma correta. Está ruim? Como é que a gente responde quando está ruim? Biblicamente, né? Em tudo dai graças. Em tudo é o quê? O que é tudo? Tudo é tudo. É difícil? Lógico que é. Eu me lembro de uma das situações mais difíceis que eu vivi, quando a Letícia nasceu. 3 dias de vida, mal súbito, igual uma boneca de pano, não respondia mais a estímulo nenhum. Saímos de casa correndo com ela, fomos para o hospital. Chegamos no hospital, pegamos uma médica louca, e a médica disse: essa menina está com não sei o que, infecção generalizada, vou ter que tirar o líquido da espinha, não sei o que. Saí da sala, fui lá na recepção, falei: me dá a chave do banheiro. Até a chave do banheiro do hospital, da recepção do hospital, entrei no banheiro, fechei a porta, ajoelhei no chão e falei: Senhor, a minha filha é tua. Desde o ventre ela sempre foi tua. Eu não vou tomá-la do Senhor, mas se o Senhor puder salvá-la, eu vou continuar te adorando. Saí do hospital, saí do banheiro, fui lá no consultório, já era outro médico, já era outra perspectiva, já era outra coisa. Fez 12 anos semana passada. São respostas, cara. E aí eu estou te falando isso porque eu conheço várias pessoas que sofreram muito com isso. Um amigo nosso, pastor, filho na UTI, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Deus, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. Um dia, no meio da avenida, Deus fala com ele: no dia que ele deixar de ser seu e passar a ser meu, eu curo. Deus, ele é teu! 20 minutos depois, o hospital liga: aqui, melhorou, tá? Respostas. Ah, é sempre assim? Não sei, depende da pergunta. O que Deus está te perguntando hoje?
Quais são as perguntas de Deus sobre você? O texto continua falando algo muito tremendo. Fala assim no verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Percebe que é imperativo? Percebe que o que o Senhor tem para te dar, Ele já está pronto, já existe, já pode ser seu? Isso é teologia de... Não, eu estou despregando a teologia da prosperidade. Eu estou te dizendo que para você ter de Deus, você precisa ter as respostas corretas. O que é o simplismo do Evangelho? Eu quero caminhar para o término falando sobre isso. É você achar que essa relação de Deus está no mesmo nível das suas relações emocionais. Como é que são as nossas relações emocionais? Fulano não falou comigo, se ele não falou comigo, eu também não falo com ele. Não é assim? Casal, como é que é casal? Mas fulano está... Mas o senhor não sabe ele também fez isso, ela também fez aquilo. E nós vamos vivendo essas relações emocionais. E agora nós achamos que nós também vivemos assim com Deus. Só que Deus não é igual a gente, querido. Nós achamos que nós vamos fazer pirraça com Deus. E aí é tão terrível isso, eu vou falar algumas coisas que são muito forte. Porque aí alguns de nós somos acometidos por alguns males, alguns vão para a cama, e aí o que a gente fala? É o castigo de Deus. Não, querido. São as respostas erradas que movimentaram o mundo espiritual sobre a sua vida. Tenho um discípulo que quando a gente começou a caminhar junto, tudo que acontecia de ruim, ele vinha no gabinete e falava assim: pastor, o que é? O que eu fiz de errado agora? E aí no início, eu estava tentando entender o momento dele, e às vezes eu falava: você fez isso? Você fez aquilo? Então vê direitinho, conserta lá. Mas aí a coisa ficou recorrente, toda semana, às vezes todos os dias. Não, o que eu fiz de errado? Eu falei, cara, você está lidando com Deus, você lida com teu filho. Não, cara, nesse nível de relacionamento, Deus não está nem olhando para você mais. Sabe? Deus não se relaciona desse jeito, não. Deus está aguardando, Jesus está aguardando que tudo seja colocado debaixo dos pés, aguardando a minha resposta e a sua, correta. Amém? Você está entendendo? Está aguardando. Ele não está movendo a varinha de condão, amaldiçoado. Não, gente. Não, Deus ele não se move pelos nossos pecados, não. Deus se move pelo nosso desejo de relacionamento com Ele. E desejar se relacionar com Ele só acontece por meio da santidade. Ele vai nos purificando, nós vamos nos aproximando dEle, e quanto mais vamos nos aproximando dEle, mais a luz dEle é sobre nós. Quanto mais a luz dEle é sobre nós, mais defeito nós achamos, mais coisas nós consertamos, e mais nós nos aproximamos. É isso que move Deus. Aí nós achamos que Deus agora fica vigiando o nosso pecado. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Não, querido, não, esquece isso. Começa a responder: se atentamente ouvires a minha voz. E se não ouvir? Se não ouvir, não ouviu. É por sua conta e risco. É por conta e risco deles. Qual é a ordem que Deus dá para o povo quando entrou em Canaã? Quando cessou o maná? Qual foi a ordem que Deus deu? Qual era a bênção? A bênção era uma terra que manda leite e mel. Ok? É a bênção. Um cacho de uva precisava de vários anos para carregar. Essa era a bênção, amém? Já estava lá? Quem que morava lá antes? Era povo de Deus? Não, mas a bênção já estava lá. Já jorrava leite e mel. Entendeu? O lugar que Deus tem para você já existe.
Já está, deve ter alguém lá vivendo nele, mas ele já existe, já tinha, agora você conquista. Aí a ordem era o seguinte: vocês vão cultivar a terra, por quanto tempo? 6 anos, e no 7º ano ela vai? O que é descansar no 7º ano? No 7º ano vocês vão responder a mim em confiança. Vocês vão confiar em mim. Vocês não vão plantar. E vão ser supridos. Como é que era no maná, querido? Segunda-feira podia pegar maná para quantos dias? Só para segunda. O que Deus estava treinando o povo? Confia em mim, amanhã tem maná de novo. Você acha que teve alguém que pegou mais maná na segunda? Na primeira vez, primeiro dia que desceu o maná. Apodreceu o maná na tenda de alguém, não apodreceu? E se fosse você, o que você ia fazer? Ia pegar vasilha do irmão emprestado, me dá a vasilha aí, porque vai que amanhã não tem. Aí aprendeu, 40 anos, né? Aprende, não aprende? Tem gente que para dar dízimo aí, que eu vou te falar, tem 50 anos, já não aprendeu até hoje. Vai que falta. Você que sabe. Aí vai. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta podia pegar para quanto? Para 2, porque sábado não podia colher. Aí não estragava. 40 anos aprendendo. Agora vai para a terra, que manda leite e mel. Cultive a terra 6 anos, no 7º descansa. O que o povo faz? Resposta errada. Trabalha no 7º ano. 6 anos de novo, trabalha no 7º. 6 anos de novo, trabalha. O que aconteceu? Foram levados escravos para a Babilônia. Pelo número de anos que não guardaram a terra, se tornaram escravos de Babilônia. Quem que está errado, querido? Adiantava estar lá na Babilônia? Teia agora, hein? Adiantava estar lá na Babilônia pedindo resposta para Deus? Adianta você estar em Babilônia pedindo resposta para Deus? Paga a sua pena aí, querido. Resolve suas consequências aí. Ah, mas naquele tempo é lei. Ah, agora você lembrou da lei, né? Agora é graça. Então se arrepende. Já se arrependeu? Porque o arrependimento é aquele que se arrepende e deixa de fazer. Aí Deus conhece o nosso coração. Se Ele te tirar de Babilônia hoje, você vai começar a guardar o 7º ano da terra? Você vai aprender a confiar nele? Tem coisas que são simples, quer ver o negócio? Quem já recebeu cura do Senhor? Foi curado um dia, dor de cabeça, foi curado. E aí? Você voltou a ter essa dor de novo algum dia? E você fez o que com ela? Tomou remédio? Ou orou de novo? Simples. Eu não sei se eu vou ter isso de novo. Vou contar um testemunho para você. Eu creio que foi uma experiência com Deus muito forte. Não sei, Deus é que sabe todas as coisas. Estou me cuidando para não ter, mas pode ser que eu tenha. Estou confiando em Deus. Tive cólica renal no meio de uma tribo, a 3 dias de distância da cidade. 3 dias de distância do hospital mais próximo. Quem já teve cólica renal sabe que é parir uma criança. Tinha o que fazer, ajoelhei no meio da tribo, de madrugada. Não tinha remédio, não tinha médico, não ia tomar aquele chá do índio, não dava, né? Baforado do cacique, também não ia dar, não estava querendo. Ajoelhei no meio da tribo, sei lá que hora da madrugada que era. Breu, o bispo de Djalma viu movimentar no alojamento, no acampamento, foi lá ver o que era, me abraçou, falei, o que foi, Paulo? Eu ajoelhado, gemendo de dor.
eu estou com cólica renal, está doendo muito, eu não sei o que fazer. Falei, vamos orar. Deus, cura o Paulo. Acabou. Foi assim. Nunca mais tive cólica renal, querido. Nunca mais. Já era a segunda experiência. A primeira foi aqui na igreja. Um culto de terça-feira. Cólica começou de tarde em casa. Cólica. Se eu não me falha a memória, a pessoa que ela estava de resguardo. Eu vou para o hospital. Cheguei no hospital, o médico, não, porque tem que ver, porque não sei o que. Fui no banheiro e falei, Deus, tem misericórdia. Tem um culto para fazer. Tenho responsabilidade diante da igreja. Me tira esse negócio. Expeli a pedra sem nenhuma dor. Tuf. Já tinha uma experiência. Mas precisou da segunda para entender o que Deus estava fazendo. O que eu faço, querido? Aí alguém chega para mim e fala assim, bispo, estou passando mal, o que eu faço? Ó, tem um remédio bom, cara. Tem um médico bom. Ó, vem cá, deixa eu orar por você. Presbítero Isaac, conta com Deus. Alex, esses dias aqui sentado, estou passando mal. Foi, Alex? Falei, vamos orar. Em nome de Jesus. Eu estava ouvindo o Alex falar que estava com dor de cabeça uns 3 dias direto. No espaço vivo. O que foi, Alex? Não, muita dor de cabeça, bispo. Aí no terceiro dia aqui na igreja. Eu falei, não, peraí, cara, para com isso, vem cá. Pelo amor de Deus, eu vou ficar com dor de cabeça até que dia? Ah, o senhor não tem dor de cabeça? Tenho, querido. Mas são impulsos do Espírito para a gente viver experiências com Deus. Quais são as respostas que você está dando para aquilo que você está passando? Vou te contar a última experiência para você poder entender. Um dia eu vi um pastor fazer algo que me desafiou. Eu nunca tive visto ninguém fazer isso. Ele perguntou quanto que era para... Depois eu acabei vendo, mas essa foi a primeira vez. Para suprir a necessidade lá, quanto que precisava de dinheiro? E era um valor alto. E ele perguntou, e quanto que tem? Ah, tem menos de 1/3 disso. Foi então junta tudo e oferta. Como assim? Vamos juntar mais. Vamos pedir para alguém. Vamos pegar emprestado. Falei, não. Se aquilo que está na minha mão não é suficiente para resolver o problema imediato, vira semente. Uau! Uau! Mudou a minha vida. Sabe qual que é o momento que você mais precisa semear, querido? Na sua escassez. Se você comer todas as sementes da sua escassez, você nunca vai ter colheita. Você comeu toda a semente. Bispo, está um momento difícil demais. Qual é a sua resposta? Não vou falar de quem que é, mas porque é uma pessoa próxima a mim, eu não quero expor. Mas eu vivi uma experiência há pouco tempo agora. Alguém que casou e saiu de uma empresa, de uma boa empresa, tinha um bom rendimento, uma boa questão, pegou todo o acerto, não estou falando para você fazer, não estou induzindo ninguém a fazer isso, estou te contando um testemunho de alguém que eu conheço. Pegou tudo que tinha. Quanto que deu a acerto? Deu tanto. E a multa? Deu tanto. Deu tanto. Tudo. Fez um Pix, ofertou tudo na igreja. 100%. Com casamento marcado. Louco, né? Louco. Eu fui no apartamento dele, ver o apartamento que Deus tinha dado para ele. Coisa de louco, querido. Tudo pronto. Do melhor que você imaginar. Tudo planejado. Ele disse para mim, tudo que nós colocamos na lista, exatamente como nós colocamos, nós temos. Sem nada ser diferente. Qual que é a resposta que você dá para um grande desafio? Agora, a gente está acostumado a vir à igreja e para Deus nos dar alguma coisa. Ele já nos deu, querido.
Ele já nos deu o seu Filho, Ele já nos deu a sua palavra, Ele já nos deu as suas promessas. Amém? Você está entendendo? Não estou te induzindo a fazer nada errado, não estou te induzindo a agora vai ter oferta. Não, já teve oferta. Estou te ensinando a responder, ao invés de perguntar para Deus. Talvez o que você está vivendo hoje seja só uma pergunta de Deus: o que você vai fazer com isso? Qual é o seu próximo passo? Como que você reage? O que você carrega para conseguir responder? Quem carrega só murmuração, que ele vai responder com murmuração. Agora, quem carrega adoração vai responder com adoração. Quem carrega a falta de fé vai responder com falta de fé. Mas quem carrega a fé vai responder com fé. Deus está pronto para abençoar. O texto inteiro, se você não vou ler tudo, mas se você for ler tudo, você vai ver. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome e terão medo de vocês. É para a igreja hoje ou não? Você acha que é? Ah, querida, é para a igreja. Tem gente com medo da igreja? Tem? No contexto aí atual, tem gente com medo da igreja? Vai em Brasília para você ver. Vai lá, vê se tem gente com medo da igreja. Vê se não tem gente lá pedindo, pelo amor de Deus, para o deputadozinho da igrejinha lá, dar moral para ele. Vai lá para você ver. Vai lá. É promessa para a igreja do Senhor, querido. É promessa para esse tempo. É promessa para o povo de Deus. Agora, como nós respondemos a essas promessas? Eu não vou orar hoje por resposta de Deus para você. Eu vou orar por respostas nossa para Deus. Amém? Louvor, me ajuda?